Olá, tudo bem com vocês? É um prazer, gente, estar aqui mais um pouquinho, mais uma vez com vocês para a gente falar de um assunto tão especial, né? Eu falo sobre a síndrome de Asperger. Eu tenho o Moisés, que é o meu filho Moisés, com 18 anos e que tem a síndrome de Asperger. Hoje, o assunto dessa live ela é muito especial porque ela veio através de um pedido de uma pessoa que eu tenho muito carinho, que também é mãe de um Asperger e está passando por algumas dificuldades do que nós vamos falar hoje aqui nessa live, que é o Asperger e a autonomia que a gente pode dar ao Asperger para ele começar a sair sozinho. Será que existe realmente uma época padrão? Será que tem um tempo certo para isso acontecer? Na verdade, não existe, sabe, você falar assim, tipo, não, com 10 anos ele tem que sair, com 11 ou com 12, marcar, estipular realmente, não, a partir desse ano, a partir dessa idade, o meu Asperger vai passar a fazer as coisas na rua sozinho. Não funciona, tá? Com propriedade, falando isso com vocês, não funciona muito assim, pelo seguinte, porque o Asperger precisa de um amadurecimento para poder ele te pedir. Vai acontecer alguns sinais, tá? Que ele vai te mostrar que ele tá querendo isso. De repente ele vai virar para você e vai falar: mãe, o meu colega vai para a escola sozinho. O meu colega, além de sozinho, ainda vai de bicicleta. Eu também quero ir para a escola sozinho, alguma coisa assim. Ele começa a sinalizar através de um desejo, tá, que ele está sentindo, de se manifestar, de fazer isso. Eu quero, de repente, ir à escola sozinho, tá? De repente eu tô falando de escola, mas pode, mãe, hoje eu quero ir à padaria sozinho, eu quero fazer isso, eu quero tentar. São sinais, queridos, que o Asperger começa a dar, tá? De amadurecimento. Então, não compare o seu filho com o filho de ninguém, tá? Se de repente o filho da sua amiga com 10 anos já estava passeando até de ônibus, sabe? É o filho dela. O seu filho, você tem que focar nas necessidades dele, do que realmente ele está precisando. Então é essa autonomia que a gente precisa entender, esses sinais que eles vão passando para a gente. E é claro, sabe, nós como pais, mães responsáveis pelo Asperger, de repente você que está assistindo e não é nem pai, nem mãe, nem cuida de um Asperger, mas achou interessante o assunto, para nós, vou dar uma explicaçãozinha para vocês, o seguinte, para nós é muito difícil liberar o Asperger para ele fazer as coisas sozinho, para ele estar sozinho, caminhando sozinho. Por quê? O Asperger, ele não sabe fazer, tá? Leitura das pessoas. Sabe essa coisa que nós neurotípicos fazemos? Neurotípico é aquele que não faz parte do transtorno do espectro autista. Ele sabe fazer a leitura das pessoas. Então, de repente, eu estou num ponto de ônibus, alguma coisa assim, eu percebo alguém chegando e eu já fiquei cismada, por exemplo. Não, tá com um jeito assim meio de malandro, ou tá meio estranho, essa situação não está confortável. Nós percebemos isso. O Asperger não percebe esses momentos. Então ele não entende muito o que está aproximando, o que pode ser um perigo para ele. Então é por isso que a gente, sabe, se você acompanha alguém, dê apoio para esse pai, para essa mãe. Os medos acontecem mesmo. Nós vivemos num mundo hoje, gente, completamente violento. Quando a gente sai de casa, tá? Independente, todo mundo sai, a gente não sabe se a gente volta. Então você imagina, né, quando o seu filho já começa a pedir para você que quer fazer alguma coisa. Eu me recordo muito, eu morava em Palmas, no Tocantins, e o Moisés já com 13 anos, perto de fazer os 13 anos dele, que ele faz sempre em julho, né, aniversário dele. E ele falou: mãe, eu quero ir a Brasília, passar meu aniversário com a minha tia Edna, em Brasília. Gente, meu coração acelerava, porque eu já pensava,
aeroporto, como que eu vou agir, como que eu vou colocar ele num voo sozinho. Na realidade, eu tive assim quase uma pane, essa é a verdade, porque foi uma coisa que eu não esperava dele. Porque até então ele sempre mais quieto em casa, muitas dificuldades de sair à rua e sempre quando saía comigo, de carro, com o pai, a irmã. Então ele não tinha esse contato com a rua. Aí ele me pede isso, né? É claro, família, gente, família é uma bênção quando eles estão ali conectados com a gente e quando eles conseguem nos apoiar. Então a minha irmã, a Edna, que eu morando no Tocantins e ela em Brasília. E ela falou, sem problema nenhuma, deixa ele vir. E foi uma experiência muito interessante. O que a gente fez? Colocamos ele ali, a partir daquele momento que a entrada ali para a parte de embarque, né? Entrou ali, passou ali, eu não vi mais. Mas a minha cunhada, eu me cerquei de coisas, isso é normal da gente. A gente cerca de coisas boas. A minha sobrinha trabalhava na Gol nessa época. Então, tudo combinado, sabe? Ele embarcou, quando desceu lá, ela pôde acompanhar até o meu sobrinho buscar. Então, N coisas aconteceram para que tudo ficasse assim confortável. Digo para vocês, acho que mais confortável para mim, que foi assim, a minha primeira experiência do Moisés sair sozinho e já uma viagem, do que para ele mesmo, porque o celular ajuda muito hoje. Ele conseguiu, né, através do celular, entrar em contato com o primo que foi buscar. Gente, deu tudo certo. Só que muitos pais, né, além essa minha amiga que tem me perguntado, estão com muita dificuldade na hora de deixar o Asperger sair sozinho, para coisas que são consideradas até simples, mas para a gente não é. Então, por exemplo, eu mudei de Palmas, Tocantins e vim para Brasília. Então, para Brasília eu vi e aqui em Brasília não tinha carro. E eu sentei com o Moisés e conversei, filho, você agora está com 14 anos. Então você vai começar a ir para uma escola e você vai precisar ir a pé. Não era uma coisa muito longe, tá? Mas precisava que ele se desenvolvesse isso. Primeira coisa, gente, é diálogo. Ele ficou confortável em aceitar isso. Porque se o seu filho de cara fala, mãe, eu não quero, eu não tenho condições nesse momento, espera mais um tempinho. Sabe, não força não, espera mais um pouco, porque quando eles estão confortáveis para fazer alguma coisa, a chance de dar certo é muito maior, é muito mais assim, positiva. Então, o que eu fiz com o Moisés, né? Vocês sabem, quem me acompanha, gente, o meu tudo é vivencial. Então, é a minha vida com o Moisés. Eu fiz o seguinte, fiz o trajeto com ele umas 3 vezes, tá? Aí você pode me perguntar, mas quantas vezes eu preciso fazer? De repente, no seu caso, vai ser 1, vai ser 2, ou de repente vão ser 10 vezes. Qual o problema nisso? Nenhum problema. O importante é você trazer conforto para o seu filho. Estar sozinho na rua é desconfortável. Então eu fiz o trajeto com ele, tá? E nesse trajeto eu aproveitava para já ir conversando com ele, sinalizando para ele situações de perigo. Então eu falava para ele assim, olha, você Brasília, gente, é engraçado porque existe assim muita parte assim de descampado. Às vezes você tá andando bem num comércio, de repente é um beco, um campo, e eu falava para ele, você vai seguir uma rota. Então você não vai sair dessa rota que a gente está fazendo. Não corta caminho. Então são várias dicas que você vai dando para o seu filho no dia a dia. Daquele processo de ir com ele, né, durante uns 3 dias levando, eu fui falando isso para ele. Não entre em beco. Se aparecer, às vezes até uma pessoa com uniforme da escola. Colega, eu gosto mais de passar por esse lado aqui. Não vá. Siga a rota que eu tracei para você. Porque o Asperger ele não gosta de mudança. Nem mudança na rotina, nem mudança do caminho. Então eu tracei um caminho para ele, um caminho onde ele passava por lugares bem movimentados, né? E ele fez esse caminho. Então no momento, gente, que ele se sentiu confortável, aí ele passou a ir sozinho para a escola e passou a voltar para a escola.
Uma outra coisa que eu fiz, eu calculei, né, nessa ida e vinda com ele, o tempo de gasto. O Moisés, por exemplo, ele sempre esperou o sino, né, a sirene bater, para ele dar um tempo para sair, para não sair naquele corredor da escola com um monte de aluno falando, carregando a mochila. Aquilo deixava ele muito assim, tenso. Então ele esperava um pouco, não esperava todo mundo sair, porque também não é seguro dessa forma. Então ele dava um tempo. E eu calculei daquele tempo que ele dava na escola, pro tempo que a gente chegava na escola, coisa aí de 20 a 25 minutos ele estaria entrando ali no prédio, tá? Então é importante esse tempo também. E ele respeitar isso. Você conversar com ele, olha, não para no meio do caminho para conversar com ninguém, sabe? Eles nem têm essa vontade mesmo de parar, não. Mas a gente conversa, a gente fala, para que eu possa ter esse tempo. Então chega uma coisa assim tão certinha que quando eu percebia que estava dando ali uns 22 para 25 minutos, eu chegava na varanda, assim, ele já estava virando a esquina, que é a esquina do prédio que a gente morava. Então, isso trazia o quê? Uma tranquilidade para ele e uma tranquilidade para mim. Lá no fundo do coraçãozinho dele, ele estava agitado. É normal isso acontecer, tá? Ele chegar em casa, você abriu a porta ali, ele tá assim meio agitado, aí ele ia lá no quarto, colocava a mochila, dá um tempinho para ele. Sabe? Não entra com um monte de pergunta. Correu tudo bem? Passou por onde eu falei? Não sei o que. Não faz isso. Deixa ele chegar. Ele já chegou em casa, chegou em segurança, estava sozinho. Então deixa ele lá guardar as coisinhas dele para de repente chegar. No seu filho de repente pode chegar para o almoço, de repente está chegando para o lanche da tarde, né? Os horários que a escola exige de cada um. Mas o que é muito interessante, queridos, é esperar o tempo do Asperger, tá? Não fique na sua cabeça achando que isso tem que acontecer com 10 anos, com 11, com 12 ou com 14. Tem um tempo. Sabe, tenha esse cuidado, essa paciência, esse amor de esperar o tempo do seu filho. Porque vai trazer tranquilidade para ele e vai trazer tranquilidade para você também. Porque lá no fundo, sabe, assim, como um desabafo com vocês, as situações que o Asperger vai vivendo no mundo, porque eles são diferentes. O meu, então, gente, que gosta de ter o cabelo grande, gosta de rock, é tanto preconceito, sabe? As pessoas olham e julgam uma pessoa simplesmente porque tem um cabelo grande. Então, se eu pudesse, né, colocar dentro de uma bolha, ficar ali só para eu cuidar, analisar, eu faria. Mas não é o correto. Os nossos filhos foram feitos para voarem. E isso cabe a nós passarmos isso para ele. Passar para ele que ele consegue, que é importante. E nessa trajetória aí que você de repente está ensinando o caminho de repente aí para a escola, vou falar também de metrô também, tá, gente? Mas na escola, mas ensina tudo com carinho, com paciência. Não adianta você virar para o seu filho, né, que ele já tá aí, sei lá, vamos colocar aqui uma idade de 13 anos. Não, 14 anos, que foi a idade do Moisés aqui em Brasília, para realmente andar sozinho, de ônibus, de metrô. Aí você vai levar no caminho e você tá, ao invés de orientar, você tá prestando atenção, né? Já te falei. Olha para isso, olha para aquilo, você tá um rapaz, você já é grande, você precisa. Aí você não tá ensinando nada. Você simplesmente está declarando para ele, na mente dele, que ele está em perigo. Então ensina, queridos, mas ensina com paciência. Sabe? Da mesma maneira que você gostaria que alguém te explicasse um caminho que você não sabe. Às vezes a gente é tão gentil, né, com alguém que nos pede uma informação na rua, que a gente é capaz de quase andar junto e levar a pessoa aquele caminho. E às vezes é o seu filho que está precisando desse apoio e você está com rispidez, sem paciência nenhuma. Deixando bem claro para ele que aquilo está uma chatice, que ele está sendo um estorvo, que ele está atrapalhando. E isso não vai ajudar o seu filho em nada. Ele não vai evoluir com você agindo dessa forma. Então a paciência, o carinho é a coisa mais especial, tá?
Eu falo uma coisa para vocês, quer dar um presente ostentação para um filho? Mas assim, gente, ostentação mesmo que eu tô falando. Sabe qual é o presente? Tempo. Tempo, paciência, carinho, cuidado. Isso no mundo de hoje é ostentação. Porque nós vivemos no mundo do hoje só do ter coisas. Ter coisas o tempo inteiro. Você tem um melhor celular, você tem um notebook, você tem isso, você tem aquilo. Mas o mais precioso que é você olhar nos olhos dele e falar, eu te ajudo. Se acalme, filho, eu te ajudo. Não tem. Então faça isso, sabe? Gente, eu falo isso com vocês com tanto carinho, com tanto respeito, porque eu sei o fruto que você vai colher lá na frente. De repente você que está me vendo aí hoje, está com seu Asperger aí com 10, 12, 13, 14 anos, quando ele estiver lá com os 17, com 18, na fase adulta, ele vai ter tanta gratidão por você caminhar junto com ele, por você realmente ter dado a mão para ele em momentos que para o neurotípico é simples. Gente, eu falo isso para vocês com propriedade pelo seguinte, o Moisés hoje tem 18 anos e eu tenho uma filha que tem 26, a Thaís, linda por sinal. Gente, a Thaís com 11 anos de idade, ela viajava sozinha para outro estado. Ela saía de Minas Gerais, onde nós morávamos na época, dela com uns 12 anos, e vinha para Rio pegar voo para Brasília. Ela ia na casa de amigos dela em cidades vizinhas, né? Quem conhece Minas Gerais aí, eu morava em Juiz de Fora, ela ia a Três Rios. Mas ela não tinha nenhum problema na comunicação. Ela não tinha medo de estranhos. Ela sempre conseguiu resolver suas situações, sabe? Era mais fácil, vamos dizer assim, dela zangar com alguém do que ela ser constrangida por alguém. O Asperger não é assim. Então eu conheço os dois lados. E essa diferença deles, né, de 7 anos, me deu essa impressão muito, assim, quase perfeita. De tanto que tudo foi diferente com eles. E o esperar o tempo do seu filho é a coisa mais preciosa que você pode fazer por ele agora nesse momento. Tá? Uma coisa interessante foi quando Moisés começou e pediu para andar de metrô. É uma outra situação. Mas tem uma vantagem, gente, pelo seguinte. O Moisés, ele tem um benefício do DF Trans, ele tem o passe especial dele. Então ele tem passagem de graça com o cartão dele para ele e um acompanhante. E isso quantas vezes precisar por dia, no metrô e ônibus. Então isso é muito bom. E ele falou, mãe, eu posso ir a lugares. E ele começou realmente a sair, tá? Então o metrô tem uma coisa muito interessante. O Asperger, por ele ser muito visual, então quando você entra com o Asperger no metrô, não tem aquela linha lá fora, aquela bem amarela, grande, para não passar ali. Vai mostrando as placas para ele. E quando você for ensinar o caminho para ele, não fica ali tagarelando, conversando com ele, não. Mostra para ele pontos que são importantes. Por exemplo, no metrô, em cima, tem um mapa. O mapa ali das estações. O Asperger é visual. Então ele vai olhar para aquilo ali e ele vai gravar aquilo. Então vai mostrando isso para ele, vai colocando na mente dele o seguinte, olha, de acordo com o metrô, em cada estação que ele for parar, filho, ele vai ter uma voz que vai falar, né? Estação tal, paramos na estação tal, tem uns que descem aqui, tem que passar para um outro vagão. Tem sempre uma explicação e ele vai ficar ligado nisso. Então, quando estiver ensinando o caminho, ensine realmente dando essas dicas, essas orientações para ele. E ele vai fazer certinho. E hoje nós temos a vantagem do celular, sabe? Então, por exemplo, se ele saiu, você colocou ele ali para o metrô, ele chegou na estação, pede para ele avisar. Ah, cheguei a tal lugar. De tempo em tempo ele te dá uma notícia. Não é para você ficar ligando para ele de 2 em 2 minutos, 5 em 5 minutos. Só vai deixar ele agitado, nervoso
Ele não vai querer atender o telefone na rua, porque ele fica preocupado com roubo. Então vai gerar nele o quê? Ansiedade. Então converse antes de sair. Filho, você vai ao tal lugar assim, mais ou menos em quanto tempo? Chegou lá naquele lugar, manda só um ok pra mamãe. Então eu tenho algumas coisas com o Moisés que eu faço assim com ele quando ele sai, sabe? Ele só me avisa, ó, cheguei. Aí eu dou um ok pra ele. É uma maneira de eu saber que tá bem, que tá vivo, e eu fico mais despreocupada e não deixo ele ansioso, porque ele também tem essa conexão comigo, tá? Uma coisa muito legal também, gente, é você saber, além para onde seu filho tá indo, com quem ele está, tá? O Moisés não tem o menor problema de virar para mim e falar: mãe, olha, eu vou na casa de fulano e eu vou te dar aqui o número, o contato. Aí eu anoto o contato. Não significa que eu vou perturbar ninguém ali, não vou ficar mandando mensagem, nada disso. Mas é o importante eu ter aquele contato. Porque se por algum motivo eu não consigo entrar em contato com ele, eu sei que ele está com alguém e vai facilitar. E isso traz o quê? Segurança. Tá? Uma coisa que o Moisés gosta de usar, gente, quando sai à rua, é óculos escuro, tá? E um ponto distrator, que no caso dele é o fone de ouvido. Por que que ele gosta de usar isso? Porque uma pessoa que se movimenta, ela consegue dispersar umas 15 pessoas. Então, quando ele entra num determinado recinto, a sensação que ele tem é que todo mundo está olhando para ele, que está todo mundo observando ele o tempo inteiro. E isso traz uma agitação. Então, ele com aquele fone ali, tá? Ele está escutando alguma coisa, tá com óculos escuro, ele fica mais confortável. Então, assim, entenda que o seu filho precisa de alguns ajustes, mas ele é capaz de fazer as coisas. Não é frescura, não é frescura. São ajustes que são necessários e eu tô te falando isso como mãe e uma mãe que cuida de 1 a 18 anos. Porque situações de rua, gente, eu vou falar numa outra live sobre crises. Quantas coisas desencadeiam crises no nosso filho e às vezes a gente pode evitar muitas delas. Simplesmente por cuidado, por paciência, por estratégias que vão trazer conforto para ele. Isso é muito bom. Vamos ver aqui. Uma coisa muito interessante, que eu já falei ali, mas eu vou repetir uma parte dele. Quando você estiver ensinando o seu filho a estar na rua sozinho, seja amável com o seu filho. Da mesma forma que você gostaria que alguém fosse amável com você, se você não soubesse determinado caminho. Isso é extremamente importante. E você vai gerar nele confiança. Porque ele vai saber que se acontecer algum imprevisto, às vezes eu falo para o Moisés, se você estiver em alguma situação de rua, tá? Você que precisa atender o celular, você entra numa loja. Entra numa loja, sempre não vem um vendedor, já vira pro vendedor e fala: eu só preciso atender uma ligação, eu vou fazer uma ligação. Seja rápido para se comunicar, nesse sentido. E você liga para casa. E se acontecer, gente, do seu filho errar o caminho, se ele precisar de ajuda, sabe? Seja aquele que o ajude de verdade, que o abrace, que ao telefone que seja, diga para ele: calma, eu vou chegar. Calma, não se desespere. Ao invés de, quantas vezes, né? Às vezes acontece da pessoa: o que é isso? Eu te expliquei direito, eu te falei como que é, eu falei o que você tem que fazer, não é possível. Então pra quê? Gente, eu já escutei isso, eu tô falando com propriedade. Eu não sei pra que eu tenho um filho tão inteligente e erra um caminho, se perdeu em alguma coisa. De repente ele ficou nervoso com alguma situação. De repente veio nele um desconforto que ele vai poder te explicar às vezes mais tarde, ou de repente não tem nem explicação. É isso que é muito interessante. Às vezes seu filho está na rua, ele está desconfortável com alguma coisa, nem tudo tem não tem uma explicação científica, sabe? Caiu ali um cometa, passou alguma coisa que deu desconforto, não é assim que funciona, não. Só pense o seguinte: é a sua preciosidade.
é o seu filho que precisa aprender a ter autonomia para poder andar sozinho. Tá bom? Eu conheço uma família que o Asperger hoje está com quase 19 anos de idade. Ele já está fazendo faculdade fora de, né? Faculdade que não é em casa, faculdade mesmo na rua. E que a mãe está com muita dificuldade, gente. Ainda está levando, esperando, porque na realidade a maior dificuldade está sendo ainda dela. Porque foram tantos anos ali protegendo, tantos anos ali cuidando, é o que eu falei, como se fosse ali uma bolha, que aí esse momento de realmente, a faculdade dele é bem longe de casa, de deixar sair. Não é uma coisa fácil. Então assim, não julgue, sabe? Não julgue uma mãe, não julgue alguém que está cuidando de uma pessoa que tem a síndrome de Asperger, achando que é frescura ou que a pessoa de repente quer proteger demais. Não, são medos mesmo. E os medos da gente, eles têm que ser respeitados. São respeitados porque são medos e são sofridos. A gente tem muita preocupação por esses pontos que eu coloquei para vocês. Eles não conseguem, às vezes, avaliar o risco, o perigo do que está acontecendo realmente na rua com eles. Então tenha paciência com o seu filho, tá? Não compare o seu filho com ninguém, mas acredite numa coisa, ele é capaz. O Asperger é muito mais capaz, às vezes, do que você imagina, do que eu imagino. Só que às vezes a gente precisa colocar, como a águia faz com os filhotinhos dela. Quando eu li isso, eu achei muito interessante. A águia tem algo muito interessante. Ela fica lá nos penhascos. O que ela faz quando o filhote dela, ela percebe que ele já está amadurecido, que ele precisa voar, mas ele não quer de jeito nenhum. Ela começa a colocar uns espetos, porque ela de fase em fase, ela vai colocando ali as coisinhas, sei lá, como se fossem uns algodõezinhos, coisa que ela vai pegando, folha, galho, e o que ela faz? Ela coloca uns espinhos também. Pra quê? Pra que o filhotinho fique um pouco desconfortável e ele comece a chegar perto do penhasco. Entendeu? Então, gente, não entenda que o meu Asperger está com 10 anos, eu acho que ele tem que ir para a rua sozinho e eu vou colocar um espeto aqui no ninho dele e vou jogar ele ali para ele poder ir. Não. Nem a águia faz isso. Ela sabe, ela conhece o filhote que tem, ela conhece o filho que tem, ela sabe que já existe um amadurecimento ali, só que está precisando de um empurrãozinho. E isso é muito importante. E é claro, gente, a gente também olhar. O Moisés, uma vez, ele estava com 15 anos. E ele saiu aqui, nem foi muito longe, não. E é uma região que tem coisas de estúdios. Ele estava lá vendo uma coisa de ensaio. Só que ele estava com um instrumento dele nas costas. E eu resolvi também ir lá perto. Quando saiu ali do estúdio, aí veio um bêbado. Cara, bêbado mesmo, gente. Quantos bêbados tem pela rua, não é mesmo? E virou para ele ali, eu observando, eu querendo entender a reação dele, e eu fiquei esperando e o bêbado foi conversar com ele. O Asperger, ele é muito educado. Ele é aquele politicamente correto, que faz tudo certinho. Aí o bêbado, para ele, naquela linguagem, né? Pô, cara, você tá aí, você toca, não sei o quê. Ele parou para conversar, porque para ele virar as costas para aquele homem, tipo assim, eu não vou te dar atenção nenhuma, é como ele estava sendo mal educado. Mas olha o risco que ele correu nesse momento. Porque se a pessoa já tá bêbada, gente, ela já tá fora ali do prumo. E a gente não sabe o que podia acontecer. Então, nesse dia que eu pude ter essa chance de observar, tá? Na hora, eu não falei nada com ele, eu me aproximei, esperei a gente chegar em casa e depois, não foi nem no mesmo dia, eu virei para ele e expus aquela situação. Porque não adianta você também falar com rispidez, com raiva, porque você só vai gerar nele mais insegurança. E isso acontece. Nós precisamos entender que o agente transformador, gente, na vida de um filho, somos nós. É quem cuida. Como eu já falei em outros vídeos, eu falo muito pai e mãe, né? Porque é a minha vivência.
Mas você que está aí do outro lado, pode ser o avô que está cuidando, a avó, é uma irmã mais velha, é alguém que é o responsável por um Asperger, sabe? Então não dê ouvidos para as pessoas que não têm nada para te acrescentar. É uma coisa que eu te falo assim com muito carinho. Agregue coisas na vida do seu filho que vai trazer muita gratidão nele no futuro por você. Você vai ouvir muitas vezes, como eu ouvi muitas vezes. Nossa, já tá. Ainda mais quando o Asperger é alto, gente, que cresce além da conta. Nossa, um menino grande desse vai precisar que vá até ali com ele? Sim, por que não? É o meu filho. Sou eu que cuido, eu que quero gerar nele coisas de valor, de segurança. E é o que você tem que fazer. Não dê confiança para o que as pessoas estão falando ao seu redor. Foque no bem-estar, no conforto do seu Asperger, porque o emocional do teu filho estando bem, ele vai passando por fases e você vai passando por fases com ele com mais conforto. Porque, gente, tudo que vira muito atrito desgasta. Tudo que você faz e gera coisas boas na vida dele fica na memória afetiva. Então a decisão é nossa. O que você quer gerar no seu filho? Autonomia para ele sair sozinho é muito importante? Sim, mas vai com calma. Faça no tempo do seu filho e você vai ver o tanto que ele vai ser agradecido para você. Tá bom? Gente, um abraço para vocês. Até a nossa próxima live, o nosso vídeo. Deixe o seu comentário. Como tem sido a sua experiência para dar autonomia? Quais são os seus medos e frustrações nesse momento, sabe? Eu sei que muitos pais preferem me mandar as mensagens no privado, sem problema nenhum. Eu tenho o maior prazer de responder cada um de vocês. Um abraço e até a próxima live.